Queridos companheiros, irmãos em Jesus, estamos aqui novamente reunidos, alegres, por esta oportunidade do nosso encontro para a reflexão dos ensinamentos do nosso Mestre amado. Para tanto, nós vamos então fazer a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos materiais, para que possamos tranquilizar o nosso coração, para que possamos buscar o silêncio mental e desta forma aproximarmos-nos em pensamento e em sentimento com a espiritualidade amiga, estes irmãos queridos que sempre estão conosco, nos auxiliando, nos incitando a ficarmos firmes em nossa jornada evolutiva. Obrigada, irmãos, por todo este respaldo que nos é oferecido, por todo este amor incondicional que vocês têm para conosco. Muito obrigada e por caridade vocês possam levar até Jesus, nosso irmão maior, nosso Mestre amado, esta nossa singela oração, para que possamos, com o nosso irmão maior, nos fortalecermos com seus ensinamentos que iluminam nossos caminhos, direcionam nossos pés, a fim de que possamos crescer e amadurecermos moral e espiritualmente. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor nos ensinou e tanto exemplificou quando esteve aqui entre nós mesmos. Por caridade, Senhor, que o Senhor possa levar até Deus, nosso Pai, a nossa eterna gratidão. E a Ele é que queremos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes, Pai, entregues à tentação de nossa própria invigilância e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Companheiros, estamos aqui para fazermos uma breve reflexão do capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito, itens 3, 4, 5 e 6, quem se elevar será rebaixado. Nós buscamos no material de apoio o livro Boa Nova, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, o capítulo 3, que se intitula Primeiras Pregações. E também no livro Máximas de Luz, Psicografia de João Nunes Maia, pelo espírito Miramês, a lição 29, que se intitula Orgulho e Humildade. Na oração dominical, Jesus roga a Deus: venha a nós o teu reino.
Dominical deriva da palavra latina Dominus, que significa Senhor. Mais conhecida por Pai Nosso, o mais perfeito modelo de dizer muitas coisas, expor muitas ideias em poucas palavras. Assim rogou Jesus ao Pai Celestial, sabendo que só o plano divino pode conceder-nos a verdadeira felicidade. Mas o Mestre não se limitou a pedir. Ele trabalhou e se esforçou para que o reino divino encontrasse as bases necessárias na terra. Jesus espalhou com as próprias mãos as bênçãos da paz e da alegria, a fim de que os homens se fizessem melhores. Nós vamos narrar uma passagem de Jesus referente à implantação do reino de Deus, que se encontra no livro Boa Nova. Jesus então se deslocara da Galileia até a cidade de Jerusalém pela primeira vez, dando início ao seu trabalho de divulgação do Evangelho. Quando foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos que foram atraídos pelo magnetismo de Jesus, pelos seus traços de originalidade, uma formosa originalidade, e pelo seu olhar profundo e lúcido. Alguns deles se afastaram sem maior interesse. Um, de nome Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, o questiona: Galileu, que fazes na cidade? Passo na cidade buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. O sacerdote, impressionado com aquela resposta, diz: reino de Deus? Que vem a ser isto? O mestre responde: o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Obra divina em tuas mãos? Com que contas para fazer essa difícil tarefa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás o apoio de um príncipe ilustre desconhecido para auxiliar-te na execução de teus planos? Jesus responde de forma humilde: os meus companheiros hão de vir de todos os lugares. O sacerdote dá uma gargalhada irônica e diz: claro, claro, os tolos e os ignorantes estão em todas as partes do mundo. Com certeza este será o teu material de apoio. Mas, Galileu, já viste uma estátua perfeita modelada com fragmentos de lama? E Jesus, apreendendo a agudez da ironia, responde a ele com energia serena: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso que o do sentimento, e não há cinzel superior ao da boa vontade. Cinzel é um instrumento de aço, ele é cortante, né? Aço cortante, que é usado muito pelos escultores e gravadores. Impressionado com a resposta, pergunta o sacerdote: por acaso os conhece Roma ou Atenas? Jesus lhe diz: eu conheço o amor e a verdade. Por acaso conhece os códigos imperiais ou as regras do templo de Jerusalém? Inquiriu Hanã inquieto, e Jesus responde brandamente: eu sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. O sacerdote, então, irritado, se afasta e Jesus prossegue a sua visita à cidade. Após caminhar por Jerusalém,
Jesus regressa ao lago de Genezaré. Ao passar pelas margens do lago, próximo à cidade de Cafarnaum, dirigiu-se decididamente a um grupo alegre de pescadores que ali se encontravam trabalhando, como se de antemão os conhecesse a todos. Jesus avista Simão Pedro e André, pescadores do lago, que estavam ali, e Jesus então, se aproximando deles, pergunta: Simão, André, quereis ser meus discípulos? Os dois parecem reconhecer aquele timbre de voz. Mesmo sem conhecê-lo, aquela fisionomia lhes é familiar. Eles também não seriam capazes de explicar de onde conheciam aquela figura doce e amorosa do Mestre. E Jesus, então, começa a lhes explicar sobre o trabalho do Evangelho, sobre o reino de Deus. E André diz ingenuamente: um rei, Cafarnaum tem tão poucas casas. E Simão Pedro, qual se for uma criança ingênua, responde com muita boa vontade: não, André, o lago é grande, há muitas cidades, o reino poderá abranger a todas elas. Jesus então sorri e adia prazerosamente as explicações. Começava o trabalho apostólico. Andando mais um pouco, ele chama Levi, que depois se transformaria no apóstolo Mateus. E assim vai reunindo um a um, até formar o colégio dos 12. Formado o colégio dos apóstolos, Jesus começa a obra de implantação do reino de Deus. Na visão dos apóstolos, que esperavam um reino físico, tratava-se de uma obra exterior. Mas, na verdade, Jesus procurava construir por dentro. Jesus estava procurando renovar os sentimentos das pessoas, a fim de que elas se fizessem melhores. O reino, disse ele ao sacerdote, é a obra divina no coração dos homens. E então, durante os 3 anos em que educou os apóstolos, Jesus sempre procurava modelar essa grande estátua, esse grande mármore que é o nosso sentimento. E nós? Estamos dispostos a receber o reino de Deus? Pedimos que venha o reino de Deus, mas não nos importamos com as condições que facilitam a sua chegada. Façamos uma autoanálise do nosso próprio comportamento, cada um consigo mesmo. Ainda não somos tão fortes quanto é necessário. Ainda não sabemos amar como é preciso. Ainda somos mais ingratos do que agradecidos. Ainda não temos clareza dos caminhos que devemos percorrer. Ainda julgamos muito. Ainda pensamos exclusivamente em nós mesmos. Ainda não temos todas as respostas para as nossas angústias. Nem sabemos o que fazer diante de muitas situações. Mas tudo está certo. Tudo está certo se enxergarmos que todos nós somos espíritos imperfeitos, construindo a nossa evolução através da eternidade. Nós não nascemos prontos, estamos nos construindo paulatinamente, não apenas ao longo desta vida, mas ao longo do transcurso de vidas passadas.
Chegará o tempo em que, graças ao nosso empenho, ao nosso esforço evolutivo, atingiremos a condição de espíritos perfeitos. Perfeição relativa. Chegaremos na condição de espíritos mais amadurecidos, mais fortalecidos. Por ora, ainda somos imaturos, frágeis e imperfeitos, em maior ou menor grau, dependendo da evolução de cada um. É importante que consigamos nos enxergar desse jeito, que reconheçamos nossa condição humana e imperfeita, que sejamos capazes de notar nossa imaturidade espiritual, nossas fraquezas, nosso lado obscuro, nossas tendências negativas, nossas incoerências e deslizes, sem que, contudo, nos sintamos culpados ou desmotivados. Devemos, sim, reconhecer as nossas fragilidades, não para que elas sejam palco das nossas vitimizações, mas para que elas se transformem em degraus de superação. Ora, se o reino de Deus é obra divina no coração do homem, Deus quer sempre o melhor. Sempre o melhor. A escultura é em nós. A estátua que será formada será com o nosso coração, com o que temos dentro do nosso coração. São os nossos sentimentos que o Evangelho embelezará. A obra do Evangelho é tornar os nossos sentimentos formosos. E para isso, a mão divina, porque a obra é de Deus e não nossa, a mão divina precisa de um cinzel. A nossa boa vontade. Partindo da premissa que a maneira de agir de cada um está no seu sentimento e de que eu não posso transformar aquilo que eu não conheço, a boa vontade está em conhecer a nós mesmos. No autoconhecimento está a chave que nos liberta dos problemas e nos faz progredir, melhorar, avançar nesta vida de agora, nossa vida atual. É preciso atentarmos mais para a nossa pessoa, com um olhar mais em profundidade, aprendendo a ouvir a nossa alma, a escutar os nossos sentimentos, nossas carências. Assim como o poeta e cantor Gilberto Gil escreveu os versos em uma música muito bonita, muito conhecida por nós todos, que diz assim, abre aspas, se eu quiser falar com Deus, tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho, tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar do mau tamanho, alegrar meu coração. Fecha aspas. Na linguagem figurada, somente quando virarmos um cão e lambermos o chão dos nossos castelos é que estaremos dando o primeiro passo para uma vida plena, para uma vida feliz. O que significa isso? Significa que precisamos reconhecer e admitir a nossa pequenez. A aceitação de nós mesmos é a base de uma autoestima positiva e a porta que se abre ao nosso crescimento.
Então, é aceitar a nós mesmos, procurando novos caminhos, procurando novos valores. Quem se esconde através de máscaras de falsa superioridade não consegue ser feliz. Por quê? Porque perdeu a conexão consigo mesmo e, portanto, não é capaz de enxergar que muitas vezes seus castelos foram construídos sobre a areia. O orgulho nos cega, nos impede de ver a sujeira que ficou debaixo do tapete, assim como as feridas que estão sangrando, os hábitos nocivos que nos prejudicam e também nos impede de enxergar os pontos fracos onde costumeiramente caímos. Já a humildade promove a conexão. Ela faz com que nossos castelos sejam erguidos sobre a rocha, como recomendou Jesus. A humildade traz aceitação da nossa sombra, que aos poucos vai se dissolvendo à luz do sol da compreensão de nós mesmos. Então, não é matar o ego, é conhecê-lo. Se rogamos a graça divina, devemos preparar o sentimento para entendê-la e manifestá-la, a fim de que a felicidade e a harmonia vivam conosco. Os ensinamentos de Jesus aplicados à transformação moral, são condições imprescindíveis para a chegada do reino de Deus. O que significa que é válida a rogativa: venha a nós o teu reino. Mas ele só virá se tivermos a disposição de recebê-lo. Jesus colocou a humildade espiritual em primeiro lugar entre as virtudes que precisamos adquirir para merecermos a glória das almas redimidas. E para Deus, o que importa é o nosso sacrifício espiritual, a nossa renovação interior, que nos ajudará na compreensão desta rogativa, tanto no seu sentido quanto na sua aplicação. Assim compreendida, os pensamentos sofrerão uma contenção, pois uma fibra da alma é tocada. Há uma sensibilização por nossa parte, e essa sensibilização nos levará à reflexão. E é nesse momento que os pensamentos se aliam com os nossos sentimentos, na busca da consciência tranquila e do alívio para o nosso coração. Para encerrar, nós vamos aqui ler um diálogo que está no livro, no segundo romance mediúnico de Emmanuel, de nome 50 anos depois. Este romance, ele tem como personagem principal a vida de Célia Lúcius, uma romana convertida ao cristianismo que suporta as mais duras provas durante sua existência, tendo como pano de fundo as mudanças religiosas e culturais em Roma. Mudanças estas que causaram fortes impactos na sociedade romana. Célia, expulsa de casa injustamente pelo pai, refugia-se em um monastério em Alexandria, no Egito, disfarçada como irmão Marinho,
ela foi obrigada a adotar esta indumentária para prosseguir com a divulgação, com a propagação do Evangelho do Mestre. E ao morrer, descobrem que se tratava de uma mulher muito abnegada, bondosa, que superou muitas injúrias, sempre com espírito cristão. Então, já nos últimos capítulos do livro, ela e o pai se encontram, mas o pai não sabe que é a filha. E ela, como irmão marinho, lhe dá a seguinte orientação, uma vez que o pai também se convertera ao cristianismo. Ela diz: sim, há um reino de luz onde o Senhor nos espera os corações. Façamos por merecer-lhe as graças divinas. Mas, para penetrar essas maravilhas, temos de início o trabalho de aperfeiçoamento interior, iluminando a consciência com a exemplificação do Divino Mestre. E é assim, irmãos, que encerramos o nosso encontro de hoje, agradecidos que estamos pela oportunidade que nos foi dada e também por estarmos aqui estudando os ensinamentos de Jesus para o nosso próprio benefício, na busca do autoconhecimento, do autodescobrimento, que certamente nos levarão para a nossa autoiluminação. Agradeço a atenção de todos e vamos agora para o encerramento com a nossa prece. Senhor, queremos inicialmente agradecer por este encontro em que mais uma vez podemos refletir sobre seus ensinamentos e que precisamos nos esforçar, Senhor, para tirar estes ensinamentos da forma impressa e trazê-los para a nossa vida cotidiana. Ajudai-nos, Senhor, a termos esta coragem cristã, a audácia saudável, o discernimento, o bom senso e a lucidez, Senhor, para que assim possamos realmente crescermos e amadurecermos para finalmente alcançarmos a nossa felicidade. Queremos agradecer também aos amigos espirituais que sempre estão conosco, nos auxiliando, nos apoiando, nos incentivando a ficarmos firmes em nossos bons propósitos. Muito obrigada, irmãos, por toda esta cumplicidade. E que possamos, então, encerrar o nosso encontro de hoje dizendo: obrigada, obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem nos concedido, para que possamos realmente despertar, Senhor, para novos caminhos. Graças a Deus e graças a Jesus.